Olá a todos! Hoje estamos aqui no nosso Jobcast, aqui no edifício Coworking Job. E como todos já sabem, a nossa história é sobre empreendedorismo. Nós sabemos que o empreendedorismo é igual para todos, mas cada um tem uma história, cada um tem um caminho diferente, cada um tem desafios diferentes, vitórias diferentes. E cada um dos nossos podcasts do Jobcast, a gente quer saber como que o empreendedor, a empreendedora conseguiu resgatar e vencer todas as dificuldades. Então, eu sou o Fábio Freire, estou aqui para juntar com você todas essas nossas experiências. E quem está aqui com a gente hoje como host também é o Giovanni Santos. Giovanni, ele é formado em gestão empresarial, 39 aninhos, dá um apoio muito forte aqui com a gente nas redes de empresários, nos cafés de negócios, um homem de negócios, do comercial, tem uma experiência vasta. E dá um oi para a galera te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, como o Fábio falou, e estou aqui hoje para colaborar e contribuir também. É isso. Muito bom, show de bola. Vamos avançar nesse processo maravilhoso. E também, para a gente poder conhecer um pouquinho, hoje nós vamos falar com duas empreendedoras. Eu acho muito show de bola isso, sabe, Michele e Adriana? Falar com empreendedoras e ainda na indústria. Sabe o que é isso? Sabe que eu não sou feminista, mas às vezes sou meio feminista, porque eu sinto a vitória com vocês. Poxa vida, na indústria não é um negócio para mulheres? O que é um negócio para mulheres hoje? Tem um monte, menos na indústria. É um baita desafio, mas é bom demais. É bom demais. Então, Michele, fala pra gente quem é você. Eu coloquei aqui um pequeno currículo da Michele. 38 aninhos, a esposa do Diego, formada em administração financeira, logística, teologia, legal, amei quando eu assisti isso, porque eu também sou formado em teologia pela Metodista, com especialização em vendas em administração de pequenas empresas e agora um MBA em gestão industrial, 22 anos de indústria plástica, uau! São 22 anos todo dia conhecendo algo novo, todo dia me desafiando, querendo conhecer mais do plástico, querendo conhecer mais do polímero. Bom, sou a Michele, tenho 38 anos, quase 39, quase 40, eu já estou pensando nos 40. Sou esposa do Diego há 2 anos, mas nós estamos juntos há 5 anos. Comecei a minha trajetória acadêmica com administração, mas não era o que eu queria fazer, eu queria ser dentista. Mas em algum momento o meu pai não pôde bancar essa faculdade e aí eu fui para administração, na mesma faculdade que ele e a minha mãe. Então você imagina o orgulho dele quando eu disse passei na mesma faculdade que ele, porque antigamente a faculdade era um pouco mais complicado, né? Do vestibular. Então a felicidade dele quando eu disse vou fazer administração. Mas no primeiro dia eu já estava frustrada porque eu queria ser dentista, eu não queria ser administradora. Mas me apaixonei por administração, sou apaixonada por matemática, então tudo na minha vida eu faço regra de 3. Sou muito sonhadora, sou muito persistente naquilo que eu quero, mas também sou muito emotiva, levo as coisas muito pro emocional, amo pessoas, mas também sou muito exigente com elas e amo plástico. Amo, é algo que eu realmente gosto de fazer. E agora eu estou com o desafio da área industrial mesmo, a parte da produção, do planejamento e controle da produção. Poxa, eu lembrei de uma coisa interessante aqui agora. Não trouxeram plástico bolha pra gente ficar aqui, né? Você não sabe. Quando eu saí de lá, eu falei, eu devia levar um plástico bolha. Pra gente poder ficar aqui... Senão não ia ter podcast. Não ia ter podcast, então porque o negócio é muito incrível. E agora eu quero conhecer um pouquinho da Adriana Studilo, formada em Direito, doutora Adriana Studilo. E auditora de qualidade com ênfase em processo, 37 anos, casada há 15 anos com o Robson, grande Robson Guerreiro, cases de reestruturação indústria plástica na Prime Protection desde agosto de 2021, tributário, marketing e produção, que é onde você atua na empresa. Na verdade,
Então vamos lá. 37 anos. Essas mulheres são um canivete suíço. Exato. 37 anos e assim como a Michelle disse, ela não queria a ADM, ela queria dentista. Eu já fui impelida a fazer o ADM, mas me rebelei e fui pro direito, né? Mas o direito traz uma bagagem muito boa de lógica, né? De entendimento, de compreensão. Então, não deixei de usá-lo, né? No trabalho, nas empresas. E casada, muito bem casada. Meu marido é incrível, ele é realmente uma pessoa onde a gente se encontrou, né? Nem sempre foi assim, quando casamos tínhamos as nossas diferenças, mas a gente encontrou o equilíbrio de que dá para fazer certo, né? Existe realmente uma forma de dar certo, quando a gente respeita um ao outro. Então, também é o meu case de sucesso, viu? Com certeza. Meu casamento, com toda certeza. Quem conhece a gente sabe que a gente se dá muito bem, a gente é muito companheiro. E na empresa, a minha parte, onde eu foco mesmo é na parte tributária, administrativa, né? Que a PPG em si é um case de sucesso em marketing e em outras coisas, mas o meu foco é em tributária, administrativo, pessoas, gestão de pessoas. Amo liderar pessoas, amo ver a pessoa chegando com pensamentos, às vezes, limitantes, né? Sobre ela, sobre onde ela pode chegar, o que ela pode fazer, e apresentar para ela uma ferramenta que abre a mente dela de uma forma. Né? Eu tenho uma máxima que eu digo que ninguém que entra na minha sala pode sair pior do que entrou. Ela tem que sair melhor, ela não pode sair pior, ela tem que sair melhor do que entrou, sempre. Independente do que ela me traga, da bomba que ela me traga, que ela esteja vivendo, seja profissional, pessoal. Então, desbravar a liderança também é algo que eu amo muito fazer. Muito bom. Saindo um pouquinho do roteiro aqui, eu gosto de sair do roteiro um pouquinho. É bom. Em casa, quem manda sou eu. Ok. E a minha mulher não é da empresa, ela não é uma empresária. Você sabe que em casa quem manda sou eu, né? Vocês já entenderam, ok? Sim, Tudo bem? claro. E lá, quem manda então? Com 2 empresárias, 2 líderes, 2 gestoras. É difícil. É difícil responder essa pergunta, porque, na verdade, nós fomos criadas com essa cultura, né? A mulher já manda em casa e manda em tudo. Empresária, então, meu amigo. Olha, Robson e Diego, eu preciso de uma mentoria com vocês. A gente foi criado assim, né? Vai pro mundo e não dependa de ninguém. Ande né? com as suas próprias pernas. Ande com as suas próprias pernas. Não será fácil, então nossa criação foi assim. E aí, quando a gente casou, percebemos que não é assim, né? Que o homem, ele é o cabeça e para dar certo, ele que tem que ter a palavra final. Então, é um desafio, todos os dias. E a gente consegue. Compartilhando todo esse processo, né? Compartilhando. Muito bom. Num podcast, ou numa palestra de casais, ou numa imersão de casais que a gente fizer, a gente pode, de repente, pegar uns cases como o de vocês, que deve ser um desafio muito enriquecedor para a gente aprender a ter inteligência E com emocional. um detalhe, nós passamos 24 horas então juntos. Entendi. Não só em Outro casa, desafio, né? mas também o dia inteiro na empresa e ainda em casa. Entendi. Então é um desafio duplo. Entendi. E aí é onde a gente entra no quesito, é bom ser diferente, né? Porque a grande maioria das pessoas tem essa máxima de que não trabalhe com sua esposa, não fique muito tempo junto porque isso vai atrapalhar. Eu já acho o contrário. Eu conversava com a Michelle esses dias. Eu acho que a pessoa que mais conhece os meus defeitos e as minhas qualidades é meu marido. E eu vejo como ele me ama e me admira. Então, é sobre isso, né? Então, quanto uma hora de algo muito bom é muito bom, mas 24 horas de algo muito bom também é muito bom. Muito bom. A gente só precisa fazer que as 24 horas seja muito boa, né? E lapidar isso, né? E aprender, decidir, conviver, vamos almoçar onde hoje, vamos jantar onde, vamos dormir aonde, vamos fazer isso. E um vai conhecendo o outro, vai entendendo esse processo. Né? Isso vai sendo um aprendizado muito positivo. Enriquecedor. Mas fala um pouquinho, por favor, das meninas, das filhas. Deixa eu só pegar aqui novamente, do senhor Cláudio e da Rosária. Vocês são irmãs. Fala um pouquinho das meninas, da criança, daquela
menina que brincava em casa, que brincava com boneca, quem gostava de boneca, quem não gostava? Na verdade, não. A gente não brincava com boneca. A gente já brincava Olha que interessante. com papéis de escritório. Já era a nossa realidade. A gente nunca foi muito adepta à boneca, nada Não. disso. A gente brincava já imitando o futuro, do que ia acontecer. No chão da empresa. Às vezes sim, às vezes não, né? Nós temos várias histórias que a gente lembra, né? Mas uma é muito, muito viva na nossa memória. O meu pai, ele era representante antes de ter um negócio próprio. Meu pai sempre foi muito empreendedor e ele era um representante, mas ele atendia alguns clientes e alguns materiais que o cliente precisava, mas que não achava um fornecedor confiável. Então, nós cortávamos plástico bolha e nós tínhamos a nossa meta, que ele deixava, e a gente cortava e você tinha que ver a nossa felicidade. Como a gente era feliz contribuindo. Então era enriquecedor. E também tinha a hora do Jornal Nacional, que meu pai dizia, não quero ninguém rindo, e era só ele dizer isso, que era e a gente morava numa casa que tinha um corredor, e a minha mãe colocava uma numa sala, outra na outra, pontas contrárias da casa. E a gente ouvia a risada uma da outra. Então a gente sempre se deu muito bem. Enquanto crianças, enquanto adolescentes. Os meus pais, eles eram um tanto ausentes, né? Por conta de tanto empreendedorismo e por serem muito ousados. Então, eu e a Michelle, a gente sempre foi muito unida, né? A gente sempre se completou, né? Se ajudou ali. Então, fazemos tudo juntas. Tudo, absolutamente tudo. E algo que marca muito a nossa infância é que lá nós não entendíamos, mas os nossos pais nos ensinaram a entender o valor das coisas muito cedo. Então, por isso que o trabalho era divertido, porque enquanto nós estávamos trabalhando, nossas amigas estavam se divertindo na rua, no shopping ou em qualquer outro lugar, e a gente estava lá trabalhando. Mas eles faziam com que a gente entendesse que para que a gente construísse algo, existia um preço esforço a se pagar. Então, isso desde muito cedo a gente tem, e fora outros vários, né, valores que eles passaram pra gente, do como valorizar pessoas e não coisas. Então, tudo isso dentro dessa atmosfera, né? Então, a gente trabalhava muito, mas não recebia por isso. Então, a gente aprendeu a ajudar sem receber nada em troca. Vocês estão trabalhando em prol da família, mas vocês não estão recebendo nada em troca. E a gente trabalhava feliz. Então foram muitos valores passados, né? Às vezes a gente tinha fins de semana onde a gente via as casas do lado em festa e nós tínhamos uma encadernadora, né, a princípio, e a gente limpando o livro e ouvindo o pessoal festejando, né? E a gente lá trabalhando. Ou meu pai internado, porque meu pai teve diversas situações de internação, problema de saúde, e nós três sempre unidos. Então, nós quatro, muito embora diferentes, né? O meu pai, minha mãe, a Michelle e eu, a união que eles nos passaram de que família não se abandona. Não importa o quanto difícil cada um tenha, ou seja, não importa a dificuldade que cada um tenha, família se ajuda, se suporta, se completa. Então a gente sempre esteve junto nas piores situações. Inclusive os meus pais se separaram e continuamos trabalhando juntos na empresa. Poxa. Minha mãe e meu pai. Então essa foi uma das grandes lições, de que família não se abandona, não se desiste. A gente pode desistir de qualquer coisa, mas de pessoas, de família, a gente não desiste. Interessante esse processo, gera uma curiosidade. Vocês tiveram opção para escolher entre brincar com os amigos e ficar trabalhando? Ou foi sempre uma coisa natural, de proteção, de envolvimento? Como é que ficava esse conflito da criança, da adolescente, da jovem, querendo ir para o shopping, fazer uma viagem, fazer um curso e, de repente, pensar na família, pensar nesses processos? Como é que vocês conseguiam administrar isso? Eu acho que meu pai, ele fazia com tanto amor aquilo que ele se dedicava, que pra gente era um exemplo. Ele fazia com tanta espontaneidade, com tanto amor, que a gente queria também participar daquele mundo dele. Então, pra gente sempre foi muito tranquilo. Tínhamos o nosso momento criança, tínhamos o nosso momento adolescente, tivemos, sim,
mas a gente sempre fez muito com muito amor. Porque a gente via isso, e o exemplo arrasta, né? Então a gente via muito amor, a gente via muita dedicação, então a gente queria aquilo, a gente queria fazer parte daquilo, como criança ou como adolescente. Tínhamos os nossos conflitos, claro, né? Às vezes não fazia sentido pra gente, claro, mas eles souberam de uma forma muita destreza, né? Ensinar isso pra gente e mostrar. E nunca foi tão importante a gente entender esse ensinamento hoje, né? Num mundo tão difícil, tão desafiador, a gente entender que nem sempre vai ser o que eu quero fazer, mas é o que eu preciso fazer. E o legal de você saber o que você precisa fazer, mas isso não precisa tirar a tua alegria. Pelo contrário, né? Você entende o propósito naquela situação, o propósito daquele ecossistema, e você entende, não, eu vou fazer feliz, mesmo que não seja algo talvez divertido, talvez nato, mas é preciso, né? Para você alcançar objetivos, você caminhar muitas vezes por aquilo que você não gosta, né? Ou por aquilo que você não é nato, mas é necessário, então eu vou pagar esse preço. E pra gente é importante, porque no final das contas é assim que você ganha as coisas, né? Pagando um preço diferente. Se eu faço tudo que está na minha zona de conforto, eu tô num local onde todo mundo tá. Quando eu faço diferente, quando eu faço mais, quando eu faço além, aí sim. Então, eu acredito que essa educação que os nossos pais nos deram, fizeram uma diferença enorme pra gente, sabe? Pra gente poder ter garra mesmo, pra gente desbravar, até mesmo os momentos difíceis que nós tivemos, até da saúde do Robson, da saúde do meu pai. Não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar, mas, enfim, nos deram força mesmo, sabe? Força. E tem uma frase que meu pai sempre falava e que pra mim fica muito vivo ainda. Não importa o que você vai ser, seja sempre a melhor. Então é uma frase que ele sempre dizia. Antes da gente se decidir por que caminho tomar, ele falava, não importa o que você vai ser, seja a melhor nisso que você vai fazer. Muito bom, que exemplos maravilhosos, né? E como é que foi esse processo da aproximação com a questão da empresa? Porque, no caso, vocês contaram que existia essa parte, mas até então era brincadeira, né? Cortar lá o plástico, tudo. Pra gente era brincadeira, mas pra ele era bem sério. Então, e é interessante, eu tava até pensando aqui, produção. Inclusive, que ele conseguia uma alta produção e ainda com os colaboradores super felizes. Isso eu achei muito interessante. Engajamento. Né? Engajamento total. Mas aí o processo foi avançando, e como que foi essa relação depois com ele, relacionado à gestão, relacionado à atuação propriamente dita na empresa? Como é que foi essa questão? Foi tranquilo? Foi conflitante? Como é que foi? A minha primeira experiência profissional foi numa empresa de conserto de computador. Eu queria de qualquer jeito trabalhar. Eu tinha 13 anos. E eu falava com meu pai que eu queria trabalhar. E aí eu fui estudar na escola pública à noite. Ele não queria. E aí então eu fui ter a minha primeira experiência profissional, e logo depois ele teve uma dificuldade com uma pessoa de vendas dele. E aí eu já estava no comercial, sempre fui comercial até alguns anos atrás, até 2021. Então eu fui ajudá-lo na empresa. Mas a gente tinha pensamentos diferentes. E já com 15, 16 anos, você já tem as suas concepções formadas, né? Então foi complicado no sentido de eu queria por um caminho, ele queria ir por outro, porque ele tinha experiência e eu tinha a vontade. Mas eu ainda não conhecia do mundo comercial, e ele falava pra mim, você ainda não conhece do comercial, deixa eu te ensinar. E aí que com essa quantidade de conflitos, eu acho que eu criei uma barreira. Então eu não conseguia enxergar o meu pai como um baita vendedor que ele era. Porque hoje, eu sei que o meu pai foi o melhor vendedor que eu conheci. O melhor. Então eu criei essa barreira e eu não conseguia absorver nada do que ele me ensinava. Até que a gente cria uma maturidade
E aí a gente consegue absorver e hoje eu falo, nossa, meu pai falava isso. E tem sentido. E você vê como e a gente falava muito isso do pai, né? As pessoas, elas até têm muito conhecimento e podem ensinar muito, mas a forma como você aborda o outro é muito importante. Como? Como? Porque você veja, no caso dela, por conta de a forma como ele fez, talvez, fez com que ela se fechasse a ouvir algo tão rico, né? Talvez porque meu pai sempre, por ele ser muito obstinado e muito ousado, eu acho que isso trouxe um pouco de soberba para ele. É muito próprio, né, de quem é muito ousado, muito obstinado, então não existe barreiras, né, para essas pessoas. Então, talvez ele não soube dosar nesse começo essa soberba, né, de entender que nós precisamos saber falar. Então, eu estou te passando uma informação, eu tenho que entender que é você que está ouvindo, é a tua bagagem, respeitar. E a gente vê hoje isso, né? Até conversando com a minha mãe esses dias atrás, a vida nos leva a ter encontro com pessoas que falta nelas o que sobeja na gente, né? A vida nos leva a isso, né? E você saber o momento de como fazer isso. Então, o meu pai, ele não soube, em muitos momentos, chegar na gente, orientar. Então, existia esse conflito. Mas era um conflito com as filhas, porque era superproteção, era um conflito porque são mulheres, existem várias situações aqui. Era um conflito porque ele sabe mais, vocês não sabem, medo de perder a empresa com vocês, ou ele realmente era uma pessoa difícil de lidar com as outras equipes, outros funcionários? Não, a dificuldade era dele. Era nele. Mas era conosco e com as pessoas. Com todos. Com todo mundo. Então ele tinha esse perfil, essa fama. Tinha. E então a gente a gente conversava com ele e dividia algumas situações, né, que aprendíamos, e ele simplesmente se fechava a nos ouvir. Que tamanho estava a empresa quando ele estava no ápice da sua gestão? Quantos funcionários? Umas 20 pessoas, acho. Já havia um bom faturamento, já havia toda uma estrutura. É porque ele trouxe o mesmo mercado com que ele trabalhou anos, que era de embalagem. Ele trabalhou na primeira indústria de plástico bolha do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Ele foi como representante, ele foi depois... o primeiro gerente nacional no Brasil. No Brasil, uau, no Brasil. Que história. Então, ele era, por exemplo, o vendedor de todas as montadoras. De um produto inovador, que era o plástico bolha. Plástico bolha. Naquela época. Então, ele trouxe esses clientes. Então, para a empresa dele, para o CNPJ dele. Isso. E o plástico bolha, ele só fazia o que a gente chama hoje de dropship, ou fabricava o plástico mesmo? Ele fazia todo o processo? Sim, todo o processo. Vinha da matéria-prima e vinha lá... extrusão, termoformação... Fabricação do produto. Tudo dele. E foi ele quem construiu a máquina. Ele em parceria com uma outra pessoa. Mecanicamente, tecnologia, todo o processo... Então você imagina que mente que ele tinha. Realmente. Né? Só que aí é onde eu digo para você... Por isso que liderança não é só técnica, né? Eu sou muito bom em alguma coisa e aí eu vou ser um bom líder. Não é assim que funciona. São né? coisas bem diferentes. Bem diferentes. Tem que conectar com o coração do outro, né? É bem diferente. Então, e aí a gente... essa trajetória com meu pai foi a nossa grande escola. Porque nós tínhamos uma pessoa de personalidade difícil, brilhante, e éramos cobradas por bons resultados, mas tendo que lidar com toda essa atmosfera de como é que você é colocado à frente de algo onde quem tem a tomada de decisão não sabe ouvir. Então, esse mar revolto onde a gente foi formada foi muito bom, né? O que eu digo muito é que nós soubemos transpor essa barreira. Isso é o grande ponto. A gente pegou algo que estava nos colocando para baixo, que era essa dificuldade em conversarmos, em extrair dele o que ele tinha bom, e ele tinha esse ritmo dele nervoso, né? Às vezes grosseiro nas palavras. Então, ok, eu não quero ser assim,
né? Como que eu vou fazer? E aí a gente começou a buscar qual era o padrão que a gente queria mesmo, né? Quem a gente queria imitar, né? A gente queria o lado bom dele, mas essa parte orgulhosa, nervosa, a gente não queria, né? E um detalhe importante, que hoje as empresas familiares passam por essa dificuldade. O nosso amor não mudou. Muito embora a gente tinha problemas e problemas e problemas de relacionamento com ele, o nosso amor não mudou. Como família. Como família. E isso acho que é o nosso maior sucesso. Deixa eu ver se eu entendi. Em casa eram filhas e pai. Na empresa eram profissionais. É isso que você quis dizer? Ou misturava as coisas em casa também, mas o amor continuava? Continuava. Ó, pai, não concordo, não quero falar com você, mas eu te amo do mesmo jeito. É isso aí. A gente não desistiu. É isso. Uau. A gente não desistiu. E muitas das pessoas que acompanhavam a gente dizia, por muito menos eu já teria ido embora. Por muito menos. Nossa, quantas vezes a gente ouviu eu já isso? teria ido embora. Então, só que se a gente não tivesse persistido nele, né, a gente talvez não teria vivido a próxima etapa da história, né? Houve um ponto de virada e houve um ponto... Acabou a empresa? Acabou a relação de vocês? Ou vocês conseguiram contornar? Houve um momento de fusão entre pai e filhas? O que acontece? Meu pai, ele tinha um problema de saúde muito sério. Então, a cada ano ele ficava 2 vezes internado. A gente falava que eram as férias dele. Uau! Então, E é normal, muitos CEOs, muitos fundadores só parar no hospital, não para... Porque ele era muito Parece que tem intenso. Ele vivia para trabalhar. Mas Workaholic, ele não cuidava literalmente. da saúde dele. Entendi. O que é muito importante. Porque a saúde faz toda a diferença para que a gente tenha um bom desempenho, para que a gente tenha uma boa performance. E ele não cuidava. E aí os conflitos eram o seguinte, os 30 dias que ele passava internado, ou 40, ou 2 meses, a gente assumia a gestão da empresa. Então, fazíamos conforme acreditávamos estar fazendo certo. Quando ele voltava, ele mudava tudo de novo. E isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Muitas vezes, né? E esses conflitos acontecendo. Até que chegou um momento onde que a gente entendeu que naquele momento nós que teríamos que transbordar para o meu pai, não meu pai transbordar para a gente. Porque muito embora a Michele fala da questão do ensinamento do meu pai era muito bruto para ensinar, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ensinar, né? Não é aquela pessoa que fala, olha, é assim que faz. Então, meu pai tinha essa dificuldade, ele não explicava totalmente, né, pra gente. Então a gente tinha meio que se inspirar ali, pegar nos detalhes e tal. Então, quando a gente entendeu que nós que teríamos que transbordar, então aí mudou a nossa relação com meu pai. A gente entendeu que nós teríamos que chegar nele diferente, né? Entender as limitações dele e realmente tomar uma outra forma. E aí ele começou a ouvir a gente mais, né? Eu me lembro que uma vez, numa mesa de reunião, ele falava da Michele, que a Michele era uma super vendedora, tinha uma veia de vendas incrível, que minha mãe era uma ótima financeira. E aí ele parou pra mim assim na mesa, como se estivéssemos nós 4 aqui. Tinha alguns amigos dele, olhou pra mim e falou, Adriana, a Adriana é boa de arquivo, hein? Se eu tivesse pego esse comentário do meu pai e falado assim, ok, então eu vou aceitar aquilo que ele viu em mim. E seguido, talvez hoje eu seria uma boa arquivista. Só que eu disse, não, eu vou mostrar pra ele que eu sou muito mais que isso. Então eu comecei a me aprofundar e cada informação que eu levava pra ele, eu procurava performar mais, e fazer mais. Então a gente chegava assim mais pro tempo que ele estava com a gente ali, ele... Adriana, vem cá, me dá sua opinião sobre esse assunto. Não tinha nada a ver com a minha área de atuação, mas ele queria me ouvir. Então você imagina, ele olhou pra mim e falou, não consegui achar meu mérito. Arquivista, sei lá, arquivo, talvez, não sei. E depois ele me chamar para ser uma consultora dele. Então é você pegar uma situação adversa e transformar, né? E lutar para mudar. Não se vitimizar. Né? Vou me vitimizar, então deve ser isso mesmo, eu devo ter nascido para isso, esse é o meu propósito. Não, não é. Então eu preciso mudar o que aquela pessoa está pensando de mim. Né? Tudo está dentro de mim. Né? Eu mudo a atmosfera, eu mudo o seu pensamento em relação a mim.
é muito perigoso, temerário a gente terceirizar, né? Quando eu terceirizo, está nas tuas mãos. Você precisa protagonizar, ter o seu papel, saber quem é você, responsabilidade. Perfeito. Isso muda tudo. Muda tudo esse processo. E dentro ainda desse mesmo assunto, ampliando um pouquinho mais, então, pelo que eu entendi, houve um momento que teve aí uma conciliação, começou os filhos transbordar na vida do pai, o pai poder aceitar, aí a empresa deslanchou, foi embora. Acabaram os problemas. Não. Não. Nunca acabam os problemas. Na verdade, foi bem a época em que ele ficou muito ruim de saúde, né? Não só ele, como o meu marido também. Tanto é que no dia que ele teve um ataque cardíaco, no domingo, onde a gente foi até lá para ver se ele ia vegetar ou se ele tinha voltado, era na segunda, né? Nós fomos no hospital. No domingo ele teve a parada cardíaca. Na segunda nós fomos até o hospital para ver como que tinha ficado a situação dele. Na mesma época, o meu marido internou com Covid. Isso já era 2020. 20, se eu não estiver enganado, porque eu sou ruim de data, hein? Então, aí, olha só, veja bem. Nós estávamos nos deparando, eu e a Michele, e aí os meninos já estavam com a gente nessa época, né, Mi? Eu não me lembro. Os meninos aqui, carinhosamente, é o Diego e o Robson. Isso. É muito carinho desses meninos, viu? Eles são nossos... Imagina o nosso desafio. Nós tínhamos, nessa época, os meus pais já estavam separados, então o nosso apoio nos hospitais era a minha mãe, mas agora nessa última fase ela já não estava. Então nós tínhamos que nos dividir entre hospital, uma empresa para administrar, antes dos meninos chegarem, uma empresa para administrar, toda aquela mudança de pandemia, de todo aquele mundo que estava vindo e a gente não Falta de matéria-prima. Olha, e em momento algum nós pensamos em desistir. Nós acreditávamos naquilo que a gente tinha aprendido na escola do seu Cláudio e da dona Rosária. E aquilo que, claro, a gente tinha agregado do nosso tempo, porque a gente sempre estudou muito. Então a gente se deparou com uma empresa, agora só nas nossas mãos, um pai que estava doente e que os médicos diziam, agora ele vai embora, mas daqui 2 dias a gente sabe que ele vai voltar. Então nosso coração despedaçado, mas a gente acreditava no empreendedorismo, a gente acreditava na empresa, e aí a gente acabou seguindo. Eu me lembro que teve um dia, eu fui para São Bernardo, onde meu pai estava internado, porque meu pai estava alucinando e a gente eu sentei do lado do médico para ver os remédios que ele estava tomando. Então, depois desse ataque, ele voltou, ficou bem assim, né? Bem assim, ficou no hospital, mas conversando. Precisou de fazer a cirurgia cardíaca? Não operou. Não precisou fazer nada. Ele voltou, até para surpresa dos médicos, né? Ele voltou, mas continuou internado, muito ruim de saúde. E eu lembro desse dia, de que eu fui no hospital em São Bernardo. E aí sentei com o médico, ainda um sinal muito ruim, pesquisando sobre remédios, o que cada um fazia, como atuava, para tentar entender por que meu pai estava tão ruim. Né, porque tinha piorado tanto o quadro. Sentei do lado do médico, a gente revisou os remédios que ele estava tomando para ver se ajudava, né? O médico tirou alguns porque achou que estava excedendo o que deveria ser. E aí saí de lá tentando comprar, eram umas 4, 5 matérias-primas que estavam faltando, eu falando com o fornecedor. De lá eu fui pro hospital em Santo André, onde o Robson estava. E eu me lembro de chegar em casa, eu não conseguia, aí eu fui tomar um banho, né, eu não conseguia levantar o braço, de tanta tensão, né, mas talvez essa seja a diferença de toda essa vivência e todo esse aprendizado, porque quando você tem a certeza de que tem um Deus à frente de tudo. Um propósito. E você foi preparado para aquela situação, por isso que eu temo muito a criação com muita proteção, né? Porque na hora que é o valendo, aí... No mundo real...
Quando é o valendo, Não tem... às não perdoa, vezes, né? né? Não perdoa. E esse foi o nosso valendo, né? Foi essa situação aí deles, os dois no hospital. E aí a Michelle segurando toda a empresa, eu segurando a minha parte. E por fim, né? Meu pai veio a falecer em março, um dia depois do aniversário da minha irmã. Minha irmã faz aniversário dia 3 de março e ele faleceu dia 4. Na verdade, foi um pedido dela. Foi um Falei, pedido Senhor, meu pra Deus, que eu não queria que ele falecesse no dia do meu aniversário. Eu cheguei em casa, 00:02, meu telefone tocou. Uau. Qual a idade um- que ele tinha? 65, né? Jura que você vai perguntar pra mim? Eu pra idade, pra... 65 criança. ou 66. É novo, muito novo. Uma criança. Mas muito acabado por todo... Muito. Ele tinha diabetes, né? E talvez também seja outro grande ensinamento que ele deu pra gente da questão de se preocupar com a saúde, né? É claro que a gente tá se dando conta, talvez, não sei se ainda em tempo ou muito tarde, né? De agora começar a cuidar mais da saúde. Porque lá na frente a gente vai pagar esse preço, né? Ok, o CEO da empresa deixa a empresa. Um dos meninos, o Robson, lá numa situação delicada, Covid, internado, a luta da Michelle, luta da Adriana. Acabou a empresa? Vocês desistiram? Jogaram a toalha? Você vê que coisa, né? A princípio não era nem o sonho dela e nem o meu, a empresa, como a gente falou no começo, né? Eu formada em Direito e ela com o sonho de dentista. Mas a gente viu que a empresa nos trouxe tanto aprendizado, que através daquilo ali nós podíamos alcançar tantas pessoas, sermos alcançados e transformados num ambiente confortável, né? Num ambiente de respeito, que naquele momento a gente teria a oportunidade de viver aquilo que a gente queria no começo. Mas a única vontade que a gente teve foi de não só continuar, né, nesse nicho, como fazê-lo através do empreendedorismo, junto com a nossa família, né, com os nossos maridos, e aí aí acontece a rebranding, né, porque por mais que toda essa atmosfera a gente queria continuar nela, né, queria continuar aproveitando dela e aprendendo, ensinando, porque o empreendedorismo é isso. Quando a gente é líder, quando a gente está ali, a gente não está fazendo só plástico, a gente está fazendo história. Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Geralmente o pessoal utiliza o termo de branding, que é fazer a marca, fortalecer no mercado, dar um processo. Então vocês tiveram que desconstruir para construir, fazendo um rebranding, ou vocês aproveitaram as boas coisas e colocaram novas filosofias, novos caminhos? Como é que foi esse processo, estruturar esse processo? Agora falando da pessoa jurídica, da Prime Protection Group. Nós fizemos uma união do tradicionalismo da Ciroplast, que eram 20 anos. A Ciroplast era a antiga empresa. Uau! É um nome forte, um nome tradicional, um nome que carrega com ela um fornecedor que entrega aquilo que promete, porque o mercado do plástico é um mercado prostituído, mas nós trazemos para o mercado uma ideia de que eu entrego aquilo que eu te prometi, com a inovação da PPG. E foi exatamente aquilo que aconteceu entre a gente. A tradição que nós tínhamos com a inovação que veio com o Diego e com o Robson, que vieram com outras ideias, que vieram do mercado, tinham as próprias empresas, abriram mão disso para viver aquilo um sonho que era nosso. E aí eles trouxeram a bagagem que eles tinham com a inovação, e aí a gente juntou a tradição da Ciroplast com a inovação e surgiu a PPG. Então vamos entender. Hoje o time de CEO da PPG tem o Robson, que cuida de que área? Robson é P&D. P&D. Desenvolvimento de produtos. Muito bom. Parte de maquinário, desenvolvimento de produtos. Diego na parte comercial, marketing. Robson, eu quero um produto, uma embalagem que pega o meu produto, porque eu tenho uma filosofia que meu produto ele conversa com as pessoas, ele vai entender tudo que eu quero falar e vai fazer uma embalagem do meu produto. É isso aí. E vai inventar uma máquina para isso, é isso? É isso aí. Ele vai ter um dispositivo É que a vai... galinha dos ovos de ouro. É isso aí. É isso E o Diego?
Diego cuida da parte de marketing, comercial, Uau! a nossa parte de inovações, de TI, é com ele. Modernidade é o sobrenome dele. Ele inovou totalmente o nosso parque, né? Ele trouxe tudo de inovador, ele que trouxe. Né? E quando a gente pensa em falar, isso aqui tá um pouco antigo, tal, conversa com ele, ele já tem ideias, tem aplicativos, tem ferramentas, ele já acha um caminho novo. Ou seja, modelo de gestão, tecnologia, está aqui com o Diego para colocar tudo para poder funcionar. Exato. Muito Exato. bom, interessante. E hoje você falou do parque, do pátio. Hoje a empresa ela está em que região de São Paulo? O espaço físico, metros quadrados, quantidade de funcionários. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, se eu puder dar uns passinhos para trás, né, quando a Michelle disse do sonho, então a gente começou o sonho, né? Agora de nós 4, rebranding, né? E aí trazendo a essência da empresa pessoas, né? É isso que a gente quer na PPG. É o fortalecimento de relações, pessoas, conexões. Foi o nosso tema de 22, 23, né? Desenvolvimento, conexão, né? Crescimento, growth, né? E com tudo isso a empresa ela tomou uma outra forma, né? Como o nome mesmo diz, Prime Protection, a nossa essência foi justamente essa. A gente queria fazer melhor, a melhor proteção, mas a gente queria o melhor de nós, entende? A gente queria o melhor da Adriana, o melhor do Diego, o melhor do Robson, o melhor da Michelle, o melhor da Lilian, o melhor daquele. A gente queria que a equipe, que o time pudesse entender que eles podiam mais, eles podiam diferente. E com isso, enfim, tomamos uma proporção muito, muito grande, né? O nosso meio começou a ser influenciado por isso. Nós temos concorrentes que a gente acompanha, até de pessoas que saíram da própria Ciroplast para abrir seus próprios negócios, se espelhando, fornecedores nos ligando, dizendo, olha, poxa vida, eu vi aí que vocês estão com um marketing diferente, como é que eu faço igual, como é que eu posso copiar? Então, mais do que o aumento do faturamento ou a ampliação de funcionários, mas foi o que a gente tem mudado no nosso ecossistema, até mesmo de concorrentes. Eu fico impressionado porque, por exemplo, a Apple ela criou um modelo onde você abre a embalagem do iPhone e faz o... Os caras são muito bons de status quo, os caras pensam em todos os detalhes. Como que eles conseguem empresas como a PPG que entende isso? Porque às vezes o empreendedor ele chega aqui cheio de coisas almáticas, emocionais para impactar o produto dele, mas se é uma indústria, se é uma empresa que não tem um ouvido, não tem uma sensibilidade, não entende os valores do seu cliente, do cliente da PPG, não funciona. E a PPG consegue entender essa loucura do empreendedor? Para você ver como tudo a essência, né? Foi o que eu disse para vocês. A PPG nasceu do desejo do melhor, né? Do melhor das pessoas. E produto é isso. Ninguém compra de CNPJs, as pessoas compram de pessoas. Né? Tudo são pessoas. Então, muitas vezes, a empresa faz um baita de um produto com uma boa tecnologia, mas ela não consegue se conectar. A embalagem, né, que vai ser o primeiro contato do cliente com esse cliente, né? Então a PPG justamente faz isso, por a gente entender de pessoas, por entendermos de marketing, de embalagem, a gente une essa expertise e a gente cria a embalagem que vende mais. Porque muitas vezes o produto não vende, não é porque o produto não seja bom, mas aquele primeiro contato do consumidor, né, do cliente no produto, ele não é a cor certa, não é a frase certa que vai conectar com ele. Então, entende que é todo um plano, toda a nossa transformação, toda a nossa trajetória nos trouxe até aqui para justamente sabermos de verdade, olhar para a pessoa, ter empatia, de falar, até mesmo com o seu cliente, né? Quem é o seu cliente? O que o seu cliente quer de verdade? Né? Qual que é a ansiedade, qual que é o anseio dele, né? A expectativa. E a gente consegue absorver isso, transformar em palavras, em plástico, em embalagem e contribuir para que o cliente possa vender mais. Né? E hoje a expertise da empresa são apenas plásticos ou embalagens
papéis, papelões ou somente o plástico? Só plástico. E como é esse universo do plástico? Porque o plástico revolucionou tudo que você possa imaginar, né? Uma coisa absurda. E nesse ponto de vista, qual que é o universo? Quais são os produtos hoje que vocês conseguem atender com bastante primazia, olhando aí o conceito do Prime? Que tipo de produto? Eletrônicos, comestíveis, com valor nutricional, sem valor nutricional? Se é um produto que mantém o produto mais fresquinho por mais tempo? Conta um pouquinho aí dos cases da PPG. O plástico, ele é, muito embora pareça muito simples, ele é formado por polímeros que são formados por cadeias. Então, cada embalagem que você vê, ele é formado por polímeros que tem a sua função. Então, se você usa um plástico A, ele vai reter o oxigênio. Se você vai usar o polímero B, ele vai tirar a luminosidade. Então, o universo do plástico, ele é muito grande. E a gente sempre encara o plástico como um vilão, né? O mundo diz que o plástico é um vilão. E, na verdade, o plástico não é o vilão. É como eu descarto o plástico que é o problema. Eu, ser humano, como eu descarto o plástico. E por conta disso, hoje eu até ouvi uma frase de um operador de máquina que eu achei fantástica. Ele falou pra mim assim, eu tava passando, ele falou assim, chefe, não basta só ser bom, né? Tem que ser bonito. Porque não basta só o produto ser bom, a embalagem tem que ser boa, tem bonita. Que ser bonita, exato. Porque nós mudamos uma embalagem de um produto e é o mesmo produto, mas o nosso cliente está enxergando de outra forma. E até conversando com o pessoal da logística que traz, né, os feedbacks, nossa, eles estão achando o produto muito melhor, mas nós não mudamos o produto, nós mudamos a embalagem. A forma como o cliente enxerga a nossa embalagem, como ela fica mais bonita na vitrine, como ela fica mais bonita expondo na loja. Então, o mundo do plástico, ele é imenso. E aí, eu que estou na parte industrial há 1 ano e pouquinho, nesse novo mundo do polímero, agora podendo dizer para o nosso cliente, usa esse tipo de plástico que você vai ter uma expectativa, você vai ter algo diferente no seu produto. Então é fantástico, eu sou apaixonada por plástico. Eu vejo um mundo enorme com respeito a isso, né, Giovanni? Sim, tem muita coisa que dá para ser falada. É interessante porque é justamente assim a experiência, né? A experiência que o cliente começa a ter é diferente. E isso é muito bacana. E trazendo também essa relação da experiência e toda essa expertise que vocês conseguiram construir, essa consolidação dos valores, como está hoje essa questão dos valores da empresa? Nós vemos aí uma história, né, que foi passando e foi sendo algo construído. E hoje, como que é essa questão dos valores da empresa que é levado para os clientes? Eu acredito que o nosso maior patrimônio é isso. São os valores que a gente criou mesmo. Por isso que eu digo para vocês que a gente tem os nossos projetos de mentoria, de levar para as pessoas o como fazer, né? Então, é tudo baseado em valores, tudo. Então, nós temos diversas campanhas na empresa, uma delas chama-se Construindo Pontes, onde as pessoas, o nosso time, ele pode multiplicar para outra pessoa o conhecimento que ele adquiriu. Então, a empresa fomenta o conhecimento. A empresa tem um outro programa que é Virando a Página. Então, nós temos uns espaços criados, né? A gente chama de espaço Prime, o outro é Sala Break, que é onde tem os puffs, tem o mini mercado, tem academia e tem lá a biblioteca, onde a gente incentiva eles a ler, porque esse conhecimento de qualidade, e a gente está falando, nós estamos localizados em Itaquera. Então, muitos deles não têm esse hábito de ler. E a gente vê o nosso time, poxa, eu não gosto de ler, eu não quero agregar, eu quero só assistir televisão. Não, vamos ler, vamos trazer conhecimento. Então, todos esses valores a gente tenta incentivar e fomentar na nossa equipe e nos nossos parceiros também. Por isso da mentoria, tudo aquilo que deu certo na PPG, tudo aquilo que foi case de sucesso na PPG, a gente levar. Eu tenho uma história interessante, nós tivemos o Dia das Crianças, né? E como é normal nas empresas,
o que o endomarketing vai fazer no Dia das Crianças, né? E dentro de toda dessa atmosfera de Prime, de ser melhor, de valores, de disruptivo, a equipe do Endo, eles se reuniram e eles quiseram entender qual é o grande problema das crianças hoje, né? O que falta, né, para as crianças. E pelo estudo que eles fizeram, o que mais falta para as crianças é a atenção dos pais. Então não era simplesmente comprar um brinquedo na faixa etária X e entregar. Não, a gente precisa desbravar. E aí a equipe comprou um brinquedo, era uma torre que só pode brincar com 2 pessoas, e incentivou os pais dizendo, olha, só o teu tempo, você só oferece, acho que era, não me lembro agora o dado, mas acho que 10 minutos. Era 10 minutos, né, que você oferece para o teu filho, um tempo de qualidade, estatística. E aí o pai falou, só isso eu ofereço para o meu filho? Então realmente eu preciso mudar. E então, aos feedbacks, né, dos vídeos dos pais jogando com as crianças e falando, poxa, realmente eu pensei que eu tinha tempo de qualidade, mas na verdade eu estava com o celular do lado. Então isso é muito mais que só plástico, né? Por mais que a gente ame plástico, que o plástico ele faz com que o teu produto venda muito mais, mas existe valor, existe muito mais. Então é isso que a gente transmite para os nossos clientes. E é isso que a gente vive ali hoje, né, nas nossas campanhas. Enfim, a dos pais, a gente deu um tempero e falou, só você tem esse tempero, pai. E aí, o pessoal fazendo churrasco e temperando. Então, a gente fomenta que eles tenham uma família mais unida. No das mulheres, a gente fez 1 mês de frases e de desafios para as mulheres para se amarem mais, para se olharem mais, para ouvirem mais. Então, transmitindo valores a todo momento. E na verdade a gente quer transmitir aquilo que a gente viveu. Que muito embora a gente teve tempestades e tempestades, a gente nunca deixou a família. Então, muito embora... E hoje isso é muito comum, né? Desistir da família por qualquer problema. Quantas histórias você ouve? Não falo com meu pai, não falo com a minha irmã, não falo com meu irmão. Então é isso que a gente tenta fomentar. A família é um pilar de muita importância. Então é isso que a gente tenta passar como um valor. Eu vejo dentro desse posicionamento, isso mexe muito com nossos posicionamentos, porque o meu filho trabalha comigo e a minha filha também. Minha filha já tem 20 anos, ela trabalha, ela desenvolve, ela estuda. E o Felipe, ele tem 14 anos, é uma criança especial, e eu faço questão de ele vir trabalhar comigo. E eu já ouvi algumas pessoas falando, quem é aquela pessoa? Aquele que o filho dele trabalha com ele. Porque nós precisamos mostrar, não de uma maneira fundamentalista e cheia de princípios políticos, que a família precisa ser reconstruída, porque existe uma filosofia milenar que diz, quando você tem um homem e uma mulher que cuida bem da sua família, ele vai cuidar bem do seu negócio, ele vai ser um bom funcionário, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional, ele vai ser uma boa pessoa. Ele sempre é a base da família para você ser um bom cidadão. Dentro desse processo, por que a Prime ela tem se colocado dentro dessa situação? Mas não é mais fácil vender plástico? Tirar pedido e ganhar o dinheiro e ir embora para casa? Por que essa preocupação com a família? De onde nasceu isso? Por que essa preocupação com os pais que estão ali, com as pessoas que estão ali? Isso dá mais gastos, dá mais lucros? É mais caro cuidar dos valores ou deixar os valores para lá? Conta um pouquinho como que é empreender dessa forma. A Michele falou sobre amor sobre pessoas, né? Quanto ela ama pessoas. E por mais que a gente tenha, às vezes, frustrações com pessoas, porque a gente não está sempre contente com todo mundo. A gente, às vezes, se frustra, né? Você se dedica, se entrega para alguém e esse alguém não corresponde. Mas eu tenho certeza que é o amor pelas pessoas, por fazer diferente, por fazer mais. Então, quando nasceu esse conceito Prime, foi esse o nosso propósito. Fazer mais e fazer diferente. A gente ouve inúmeras pessoas dizendo, mas a gente nunca viu isso. Às vezes os fornecedores que a gente liga para algum evento, para alguma coisa,
Mas geralmente a empresa não faz isso, a gente ama, né? Porque aí a gente está disruptivo mais ainda, inovação, né? Então é essa preocupação com pessoas, de fazê-las entender, de fazê-las entender que o impulso, ou até mesmo que a sociedade em si deixa tão facilitado pra gente, né? Que é esse impulso, essa vontade de responder de qualquer jeito, essa vontade de desistir, o que a sociedade põe tão fácil pra gente, dá pra ser diferente. Então a gente quis mais, né? Nós 4 quisemos mais, nós quisemos fazer uma história diferente, né? A gente tinha gás para isso, nós vivemos histórias muito turbulentas que nos deixaram com músculos e a gente queria fazer diferente, a gente não queria viver o básico, o normal, o que todo mundo faz, né? Então a gente queria inovar mesmo e que todos sentissem e aprendessem como a gente aprendeu e pudessem desbravar. Na minha equipe eu tenho 3 pessoas abaixo de mim que lideram outras pessoas. 2 pessoas dessa minha equipe têm acima de 50 anos. Uau! É um desafio, porque muito embora são pessoas leais, são pessoas e lealdade é algo que eu admiro. É mais difícil com tecnologia, mas são pessoas que a Edna está comigo há 6 anos e o Roberto há 14, 15, acho que é isso. Então é diferente. E aí, para auxiliar a Edna, nós, em vez de contratarmos pessoas que já são da área, nós contratamos pessoas novas que a gente vai formar. Então, uma delas veio da farmácia, a outra veio de empresa de segurança, e aí a gente vai formar no plástico. A gente vai formar não só no plástico, mas nos valores. E isso pra gente dá trabalho, porque é mais fácil você contratar quem já está pronto, mas a satisfação de você ver o brilho no olhar de que eu aprendi. Hoje uma das meninas falou para mim, tô morta, mas tô feliz. Porque é muita realizada. Informação. Bacana. Então, isso é que dá o gás. O combustível é esse. Isso é que dá o gás, de saber que você ensinou alguém. E que isso é empreender. Isso é não desistir. Com certeza. E esse processo dentro das pessoas, dentro da equipe, dentro do desenvolvimento da equipe. Eu vejo, não sei se essa ótica está acontecendo com a sua equipe, mas de uma maneira generalista, cada caso é um caso. Hoje, os jovens, eles estão tipo assim, amanhã eu faço, não estava afim de fazer. Não tem o senso de responsabilidade, não tem aquela questão de entender que existe uma responsabilidade, é um CNPJ, um processo de uma empresa a qual vocês fornecem pode quebrar a empresa de vocês e o funcionário não está nem aí com isso, ele não está nem um pingo preocupado, ele falta. Aqui no edifício foi muito difícil nós conseguirmos engajar uma equipe. Eu tive que realmente fazer vários ciclos aqui para encontrar pessoas com valores, com identidade, para que a gente pudesse exercer o nosso trabalho aqui. E aqui são 10 pessoas, no máximo. Agora imagina numa empresa que hoje são 70 pessoas. Como que vocês conseguem lidar com essa troca de gerações? Essa galera que não valoriza mais o emprego, não tendo emprego, tendo desemprego. Qualquer coisa eu vendo na internet, eu monto uma página, eu faço meu e-commerce. A gente... Boa pergunta, né? E é verdade, porque o pensamento deles é totalmente diferente do nosso. Eu pego umas redes sociais aí para administrar e já tenho uma grana. Diferente. E ao mesmo tempo que eles são sagazes, eles são rápidos, eles têm a informação. No mesmo segundo que, não, eu não preciso aprender isso, ou... eu posso deixar para depois, ou isso nem é tão importante, eu ir para o trabalho hoje, tudo bem, alguém faz o meu. E a PPG tem algumas pessoas novas e a gente tenta transmitir os nossos valores e extrair deles o melhor do jovem, que é a inovação, Eu aprendo várias coisas no TikTok com as meninas. Faz assim, edita o vídeo assim, então a gente faz um mix.
das Realmente. experiências com a inovação deles, a atualidade, sei tudo. Não, outro dia eu postei e uma delas falou pra mim, ai, chefe, isso tá muito antigo, tá muito... Ela usou um termo, melhor você tirar. E aí, isso é legal, essa troca de Legal. experiência. Eu dei uma stalkeada lá no perfil da PPG. Ele está como Como é que é? Proteprime. Proteprime. Isso. É Temudo ou Prote mesmo? Prote. Proteprime. Então, depois eu vou colocar na edição aqui para o pessoal poder acessar. A gente vai pôr umas Você vê imagens. ao contrário, Prote Prime. Ah, perfeito. Então, Proteprime. Legal. Boa sacada. Eu vi lá alguns vídeos, alguns reels, lives que vocês fizeram, as meninas fazendo tem até um vídeo lá que viralizou, elas fazendo uma brincadeira sobre o cliente. E são as pessoas que trabalham junto com vocês lá desenvolvendo e tem essas sacadas até para desmistificar a indústria, aquela coisa pesada, barulho, suja, aquela coisa meio Henry Ford. A conexão. Os jovens, eles têm na mente muito a qualidade de vida. Então, é a qualidade de vida. Preciso ter qualidade de vida. Mas é justamente isso que a gente tenta ajustar. Porque essa alegria, né? Esse gás, essa energia que eles têm, dá pra unir, né? Dá pra você ter propósito, dá pra você construir, você criar uma história e dá pra você ter qualidade de vida. Sim. Dá pra fazer tudo isso. Não são antagônicos, né? Então, muitas vezes eles falam, olha, eu não quero trabalhar tanto, né? Eu quero mais ter qualidade de vida, mas não, trabalhar muito não é perder a vida. Você só precisa saber a forma correta, né? Você tem que saber o quanto o trabalho, ele vai você vai internalizar aquilo como algo ruim, enfadonho, ou eu costumo falar para elas assim, o pessoal fala, nossa, hoje a gente tem um monte de problema para ver. Eu falei, puxa vida, então nós vamos ter um monte de soluções para dar. Porque é bacana, são várias soluções que você vai encontrando e vai mudando processos e mudando histórias. Então, pensar assim é diferente. Pensar dessa forma é diferente. Né? E é isso que a gente lida com essa nova geração justamente assim. Tentando mostrar para eles que viver por um propósito diferente, de mudar histórias, de fazer a diferença, que essa é a bola da vez. Né? Essa é a bola da vez. Que eu decido como vai ser meu dia, que eu decido como eu vou encarar o meu problema, eu decido... Não ao contrário, né? O problema é que vai tomar conta de mim. Não, eu vou encarar esse problema dessa forma. E ele vai ter o tamanho que ele tem. E conversando com uma jovem esses dias, ela me contando a história da família dela e todas as situações, e eu falando para ela justamente isso, olha, que você seja quem vai transformar, quem vai levar a transformação para sua casa. Né? Mesmo sendo jovem, mesmo sendo inexperiente, você pode fazer isso. Hoje você pode ser essa mudança. Né? E conta com a gente. Conta com a PPG para estar... Então a gente tem essa pegada de formação, né? de transformar pessoas que não entendem, formar, né? Pessoas que às vezes não entendem muito do processo. A gente tem essa pegada de trabalhar mesmo nas pessoas em tudo, né? 360. Mas também tem um lado do resultado. Sim. Estamos formando, mas também temos um resultado e precisamos de um resultado. E um bom resultado. Então é uma junção da formação com o resultado. É um olho no gato e um no peixe que fala, né? Fritando assim. peixe e olhando gato. É assim. E como é que tem sido, então, esse feedback dos mais novos, com essa geração agitada, mídias sociais, com relação a todos esses valores? Como que eles têm dado feedback para vocês acerca de todo esse conhecimento, essa questão de resultado? Como que isso tem acontecido lá? Fala você. Pode falar. Cheias de histórias, né? Legal. Uma vez eu não aprovei uma candidata porque ela falou pra mim assim, eu não sou a mesma que eu era há um ano atrás. Eu falei, uau, é muito tempo, um ano atrás. Eu não sou a mesma que eu era ontem. Interessante. É sobre isso. Com tudo muito acelerado, tudo para ontem, né? Então, os jovens hoje, lá, precisamente na PPG, tem aqueles que
entendem a oportunidade e tem aqueles que acham que o melhor para eles vai ser muitas vezes até o que eu já tive algumas situações. Não, eu vou ter o meu negócio aqui, como você falou, vou vender pela internet, vou fazer um bolo de pote, vou vender aqui para minha região. Só que é muito mais que dinheiro que a gente tem ensinado para eles. É ser diferentes, né? É impactar pessoas. Então, aqueles que entendem isso, né? Nós tivemos a festa de final de ano agora em dezembro, e a gente vê, né, os testemunhos. Eu era uma pessoa, eu sou outra pessoa agora, né? E todo mundo contribui para isso. Então, aqueles jovens que entenderam isso estão lá, estão investindo e sabem que vão errar, mas que vai ter alguém ali para instruir e o quanto impacta a atitude deles no todo. E tem aqueles que não entenderam e a gente, enfim, vida que segue, né? E cada um tá no seu time mesmo, né? Enfim. Desenvolver todo esse processo. Agora é o seguinte, que mensagem vocês poderiam dar e deixar para quem está passando pelo que vocês já passaram, dificuldades na família, conflito de gerações, as dificuldades no negócio, a parte comercial, parte compra e venda, fazer uma reformulação de um negócio. Que mensagem vocês poderiam dar para os novos empreendedores? Aí eu vou deixar já mais uma pergunta para a gente encerrar daquele jeito. Maravilhosamente bem mesmo, fazendo um pleonasmo aqui, para que vocês possam dizer assim: hoje, como o CEO da empresa, o fundador da empresa, ele é lembrado? E se ele gostaria de ser lembrado como hoje ele é lembrado? Para deixar uma grande lição para os CEOs também que hoje estão. Como nós gostaríamos de ser lembrados? Então a gente fazer um comparativo forte. Porque é dessa forma que eu entendo. Ninguém que desenvolve ninguém é lembrado por ser uma pessoa boazinha, legal, que deixa todo mundo fazer o que quiser. Eu tenho certeza que a mensagem que hoje, o legado que hoje o senhor Cláudio deixa e deixou é uma mensagem de muita força, de muito pulso, de muito ensinamento. Então, faço essas duas perguntas. Que mensagem para o empreendedor que está aí se matando mesmo, né, para tentar vencer e viver, e a mensagem que o paizão deixa. Te quebrei, né, com essa pergunta. Me quebrou. Eu diria 2 palavras: consciência e consistência. Consciência para entender o seu negócio, aquilo para o que você se propôs a fazer isso dar resultado, passar valores. Então, ele ter a consciência do negócio, né? De onde ele está, como ele está posicionado, isso é muito importante. E a consistência, porque o sucesso não nasce de uma hora para outra, ele é uma junção de vários fracassos. Então, a gente não pode desistir nem no primeiro, nem no segundo, mas se nós tivermos consistência, lá no futuro, a gente vai colher o sucesso. E o meu pai, falar do meu pai é tirar lágrimas. O meu pai, ele me ensinou o que é plástico, mas também me ensinou o que é honestidade, também me ensinou o que é persistência, também me ensinou que, independente do que aconteça de manhã, eu preciso levantar, porque a vida tá aí, ela não espera, né? Ela não espera eu chorar e me acalmar para continuar. Tanto meu pai quanto a minha mãe ensinaram isso pra gente. Hoje eu tenho uma outra visão dele. Hoje eu acho que ele era muito inovador e visionário. Então, hoje eu entendo, talvez por ter um pouco mais de idade, pelo tudo que a gente passou junto. Então, hoje eu tenho boas memórias dele. Boas memórias de um homem que teve coragem de empreender, teve coragem de construir uma máquina, que não tinha dinheiro, mas que ele construiu, honrou com seus compromissos, com quem ele pegou o dinheiro emprestado para construir a máquina. Ele honrou seus compromissos. E eu tenho uma história dele engraçada, rapidinho. Eu deixei de devolver um livro na biblioteca e chegou um papel em casa dizendo: Michele, você não devolveu o livro na biblioteca no dia tal. Eu lembro que ele sentou comigo e falou assim:
nunca, mas nunca, você pegue alguma coisa de alguém e não devolva. Porque o que é seu, mas o que é da pessoa, é da pessoa. Então são histórias que, claro, foram histórias difíceis, foram turbulentas, mas o que fica é sempre aquilo. E é uma frase que a gente sempre fala, o amor nunca desiste. É isso. É isso. É isso. E o conselho que eu diria para quem está empreendendo, ou começa a empreender, ou está num empreendimento que precisa de socorro rápido, é mapear mesmo o seu próprio negócio, né? Entender o propósito do negócio, porque uma cultura forte, um propósito bem definido vai ser ideal tanto para quem está empreendendo, mas para o time também, para entender o que você quer, como você quer. A gente acha que as pessoas que estão com a gente sabem, já entenderam, óbvio, não precisa ser dito, mas ele precisa, né? Então, eu acho que a preocupação com as pessoas é o mais importante. Às vezes a gente olha para o lugar errado, né? A gente olha às vezes só para o cliente ou só para a empresa, mas quando a gente olha para as pessoas, trabalha nas pessoas e nos processos, é o começo de tudo. Pessoas e processos. E o resultado vai vir. Então, onde estamos, como a Michelle falou, onde queremos chegar e, sobretudo, gratidão. De um para com o outro, tanto dos liderados para o líder, quanto do líder para os liderados. Essa gratidão, né, é muito importante e crescer junto, e fazer esse time se engajar para crescer junto. Não desistir, como a Michelle disse, ter resiliência, para entender que às vezes o erro é só um impulso para o maior acerto. E em relação ao meu pai, eu posso dizer que ele teve momentos que eu queria ser tudo menos ele. Tudo. Eu queria ser tudo menos ele. Mas ele me ensinou a amar, mesmo quando a pessoa não te faz o bem. Porque naquele momento ele não me fazia o bem. Mas amor não tem nada a ver com isso. O amor que é de verdade é o amor que é sem interesse. É amor por amor. Agora, o amor, para existir, tem que ter uma troca, ele não é um amor. E o meu pai me fez entender, ele me ensinou como sentir isso. Como muitas vezes ouvi um retorno dele não muito legal e respirar e falar, não, eu amo, eu vou voltar lá e eu vou recomeçar essa conversa e eu vou fazer dar certo. E esse foi o grande ensinamento que o meu pai me deu, de amor, de amar de verdade. E depois dele, a forma como eu vi pessoas foi totalmente diferente. Não importa o quanto a pessoa seja difícil, não existem pessoas tóxicas. Existem pessoas com histórias difíceis, que precisam ser amadas por alguém, dirigidas por alguém, guiadas por alguém. E esse é o grande propósito. Propósito de pessoas que vocês vão encontrar, de que eu vou encontrar, de que nós vamos encontrar. E que vamos fazer a diferença, porque vamos ser cura para essas pessoas. Cura de estar do lado mesmo em meio ao dia chato, ao dia em que ninguém suporta essa pessoa, mas a gente está lá do lado dele. E o meu pai me ensinou isso. Me ensinou o que é amar de verdade. Então a gente ama através do plástico, a gente ama através da PPG. A gente ama o nosso time. E a gente ama a nossa família e as pessoas que estão conosco. Então é isso. Essas mulheres revolucionando a gestão, revolucionando os relacionamentos. Eu vou pegar mais um pouquinho pesado. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E para a mamãe Rosária, que mensagem que vocês dariam para ela agora? Ela vai ouvir esse podcast e vai assistir. A gente fala que a minha mãe tem o método Estudilo de ensino, que é só Estudilo, dela. que é o Método sobrenome dela. Sobrenome dela. A minha mãe ensinou pra gente a dar valor na caneta Bic e no lápis. Ela ensinou pra gente que a gente ir bem na escola, a gente não precisava do caderno mais floreado, que empregar o dinheiro em coisas mais importantes, porque o caderno era o mesmo, as linhas eram as mesmas, mas que a gente podia chegar em casa e fazer uma capa diferente nele. Ela ensinou a gente que tinha dias que a gente ia comer carne, mas tinha dias que a gente ia comer só chuchu. E teve uma fase da nossa vida que a gente comeu muito chuchu, porque era o que a gente plantava no fundo da casa, chuchu e ovo.
Então, um dia chuchu cozido, outro dia chuchu na salada, outro dia... E a gente era feliz assim. E a gente ama chuchu. E a gente ama chuchu. E papelaria. A gente ama papelaria, porque a gente não tinha. Então, a minha mãe ensinou pra gente que a gente tem que andar com as nossas pernas. Que a gente não precisa depender, não pode colocar toda a responsabilidade, a nossa responsabilidade da nossa vida. A gente não pode terceirizar isso. Né? Ela ensinou a gente a ser forte. Ela ensinou a gente a ser resiliente. Ela é por muito tempo ausente, mas hoje ela é uma baita mãe, né? E foi, porque ensinou pra gente o que é ser resiliente, o que é ser forte, o que é não abandonar a família em hipótese alguma. Então minha mãe é fantástica, eu sou apaixonada pela minha mãe. E ela é loira do olho azul. E nenhuma de nós pegou o olho azul. Começar por aí, egoísmo. Eu tenho esse problema. É um sobrenome italiano, o sobrenome Espanhol. dela? Espanhol. Tem essa raiz europeia aí. Tem. Nem tudo é lógico, né? E minha mãe e meu pai ensinaram isso pra gente. A minha mãe, ela de forma dura, ensinou pra gente todos esses valores que a Michele falou, né? Então, eu vejo hoje muitas mães criando seus filhos e de uma forma tão diferente, né? Protegendo, privando ou evitando que essas crianças ou que esses jovens passem por desafios, e minha mãe nunca foi assim. Ela sempre acreditou que nós tínhamos de passar pelos desafios, que nós iríamos desenvolver características importantes passando pelos desafios. Então, minha mãe era o tipo da mãe de a escola ligar dizendo que a gente tá com febre, e minha mãe entregar uma dipirona no saquinho. Aconteceu comigo. Eu quebrei a perna Isso. e eu não queria ficar na escola. Tipo Porque assim, só... criança, você sabe, né? Com muleta, apelidinho e tal. E eu falei pra secretária, falei, você pode ligar pra minha mãe, pra ela vir me buscar? Que eu tô com dor? Pois a diretora voltou com um papel alumínio, embaladinho assim, e falou, sua mãe pediu pra você tomar esse remédio que vai passar a dor. Falei, claro. Era isso. Já resolveu o problema. E geralmente as mães são mais emocionais. Elas ficam desesperadas. Tal. Não, minha mãe não. Ela ensinou a gente a isso, a enfrentar. Então, esse DNA forte que a gente tem de fazer com que qualquer problema tenha o tamanho exato que ele tem que ter, veio da minha mãe, que veio do meu avô. Eu me lembro que eu cheguei uma vez pro meu avô, o pai dela, e disse assim, vô, chorando, eu era muito gordinha, né? Eu era muito gordinha, vou deixar essa frase bendita, era muito gordinha. E aí eu cheguei, vô, o pessoal na escola tá mexendo comigo, e eu sento, eles levantam o fundo inteiro da sala, né? Eu fui humilhada hoje. E o meu avô, com a maior, ele era espanhol, né? De sotaque espanhol, ele virou pra mim e falou assim, Irra, você é gordinha. Então, se você... E tá tudo bem. De duas uma, se você não gosta de ser gordinha, emagreça. Agora, se você gosta, não ligue pro que eles estão falando. Muito legal. E aí, eu aprendi que é isso. Então, eu tenho que... Não existe romantismo em algumas coisas, né? É prático. Então, essa veia de força, de determinação... É outra figura bem importante na nossa vida, os nossos avós. Minha mãe, meu avô, minha avó que deram pra gente essa força, sabe? Pra desbravar, ser disruptivo a todo momento. Importância da família. E eu quero agradecer, viu, Giovanni, por nos conectar com o seu networking, com as suas experiências. Existe um ensinamento milenar e bíblico que fala que não está exatamente na Bíblia, mas é um ensinamento. Eu vou emprestar uma filosofia popular. Diga-me com quem tu andas. Direi quem és. Poxa vida, você está muito bem acompanhado Assim. pelo Robson, pelo Diego, pela Adriana, pela Michele. Obrigado por trazer essa história tão empreendedora, tão forte, tão
estão somando tanto com o empreendedorismo, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu queria que você desse suas considerações finais também. Eu quero dizer que para mim é uma honra poder ouvir toda essa história maravilhosa. Eu acredito que é uma grande contribuição para os empreendedores que, ao longo da sua caminhada, enfrentam desafios semelhantes e muitas vezes desistem. Eu quero dizer que eu admiro muito assim, a maturidade de vocês. Por também trabalhar em família já é um desafio muito grande. E empreender em família é um outro nível. E realmente eu vejo que vocês conseguiram romper todas essas barreiras. Então eu estou muito agradecido, muito honrado de participar aqui. E para mim é assim, algo maravilhoso. Quero ter outras oportunidades, se nós pudermos aí, né? Quem sabe, fazer outras, porque foi fenomenal. Agradecer vocês também. Conta com a gente. O convite foi muito bom. É bom quando a gente se sente em casa, né? E a gente se sentiu em casa. Obrigada Com pela certeza. oportunidade de todo mundo. Toda a equipe. Todos. Toda a equipe. Agradecer, fazer um agradecimento especial aos nossos maridos, que são os nossos apoios todos os dias, que não nos deixam, que quando estamos erradas nos apontam, quando estamos certas nos aplaudem, e é assim que a gente tenta conduzir. Nós somos o apoio e nós temos o apoio. E quem manda lá são eles. Certeza. Não precisa nem perguntar. Lá A carinha lá é deles. 25, 25, 25, 25. Né? Lá é certeiro, não tem jeito. É sempre uma situação bem delicada, né? Em casa é assim, quem manda em casa é a André, aqui na empresa sou eu. Lá, ela quem domina tudo, aqui sou eu. Senão a gente não consegue sobreviver, senão a gente se mata no nosso relacionamento, que é muito saudável, graças a Deus. E parabéns mesmo pela história de empreendedorismo de vocês. Vocês só estão iniciando a vida de vocês. Vocês são umas meninas, umas adolescentes. Obrigada. Nossa, fiquei feliz agora. Com décadas de experiência. Ui. Eu falo aqui pra galera assim, que é uma frase bem conhecida aqui com a galera. Nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. Ok, é isso. Pronto. Faz parte isso da nossa conexão. Fez sentido pra mim. Fez sentido? Fez sentido. Jovem há mais tempo. Fez sentido. Poxa vida, a gente vai inovar com 50, 60, 80, 90, a gente vai estar inovando sempre dentro nunca desse... é tarde. Nunca é tarde. Falou tudo mesmo. Então, mais uma vez, parabéns. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Que a gente possa crescer muito, aprender muito com esse podcast. Espero que muitos empreendedores possam se inspirar na história de vocês e a gente poder crescer muito mesmo, viu? Poxa, Fabi, Obrigada. não podemos esquecer de agradecer muito a Deus, né? Muito. Muito. Porque Ele foi o nosso... Quando eu disse que procurava um padrão, Ele foi o principal, que mais me ajudou, me inspirou com valores e é realmente nosso amigo. A palavra fala que Ele não nos chama de servos, porque os servos nem sempre sabem o que o pai vai fazer, mas de amigos, porque o amigo sabe de tudo. E Ele tem sido o nosso amigo fiel, nos acompanhando, e como é bom ter a presença dele todos os dias. Então, agradecer muito, muito ao Senhor. Amém. Conhecer o Pai que temos faz toda a diferença nas nossas vidas. Muito bom, parabéns. Bate 10 aqui, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. E uma salva de palmas, por gentileza. Vamos fazer um barulho aqui para encerrar bonito esse nosso podcast. Filha, valeu pelo apoio na parte técnica aí. Valeu pelo apoio, o Diego, e também o Robson na parte técnica aqui dando um apoio na terceira câmera. Aqui todo mundo tem que trabalhar, viu? Obrigado mesmo, gente.